Se você quer anunciar no Google Ads hoje, em 2022, não basta apenas você seguir o suporte do Google, porque há algumas questões específicas que você precisa saber, nem que seja através de vídeos ou de profissionais na área, porque sabendo desses itens específicos, você vai economizar uma boa grana e vai ter uma otimização das suas campanhas de maneira muito mais eficaz. Assim, caso você queira saber do zero como criar uma campanha de Google Ads, a mais prática possível, que pode gerar resultados na sua empresa, então fique comigo até o final do vídeo, que hoje eu vou te mostrar do zero ao avançado em rede de pesquisa, como você pode anunciar no Google Ads e conseguir fazer suas primeiras vendas de maneira profissional e extremamente simples. Olá pessoal, eu sou Matheus Aquino e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo sobre como vocês podem criar campanhas no Google Ads e estar realizando as primeiras vendas na sua empresa. Mas antes de tudo, já aproveite para fazer a sua inscrição aqui no canal e também não deixe de ativar as notificações e dar um like nesse vídeo, caso você perceber que esse conteúdo é relevante para você. Além disso, não esqueça de baixar o e-book gratuito que eu vou deixar aqui embaixo sobre como vender na internet, porque nele eu não só uso como um material complementar dessa aula, mas também ele é fundamental para você entender algumas partes específicas que eu só comento ali naquele material. Assim, o link para download gratuito está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, sem enrolação, vamos aqui diretamente para a minha tela do computador, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo do zero. Bom, pessoal, é o seguinte. Primeiramente, o que vocês vão precisar para fazer a sua conta no Google Ads é realmente ter uma conta Gmail, tá? E para criar conta Gmail é bem simples, é só você procurar Gmail ali no Google, você clica aqui no endereço e cria a sua conta. E muito provavelmente você já deve ter esse acesso ao login da sua conta Gmail que você utiliza no seu dia a dia, ok? Mas apenas para fins de recomendação mais prática, se você nunca anunciou no Google Ads, você pode até utilizar a sua conta de e-mail, Gmail, habitual. Mas eu recomendo que você crie até uma conta separada apenas para anunciar, porque fica melhor para você ter um controle especificamente da sua empresa, e é até melhor para separar, né, a sua conta pessoal, que você recebe os e-mails, e a da sua conta empresarial, que você vai utilizar para fazer as campanhas de marketing, ok? Então, uma vez feita a sua campanha, o que vai acontecer? Você vai ter que entrar aqui no Google Ads, certo? Fazer o seu login, e você vai clicar aqui na parte do próprio Google Ads e acessar aqui o painel. Estando aqui, você pode clicar em acessar sua conta. Ele vai acessar automaticamente. Se eu clicar aqui, ele só vai pedir para fazer o login, porque eu estou na guia anônima, tá? Mas clicando aqui, você consegue ser direcionado automaticamente para essa página que provavelmente você vai cair, tá? E eu até deixei dessa maneira propositalmente, para vocês verem como vai estar aparecendo exatamente para vocês. Então, como é que funciona? O Google tem duas maneiras de anunciar, e essas maneiras realmente são eficazes porque cada uma delas depende de quem está sendo o gestor por trás da conta. Então é o seguinte, esse painel inicial aqui, esse exclusivo que eu estou mostrando agora para vocês, ele é referente a pessoas leigas, né, que não têm o conhecimento técnico e querem fazer uma campanha rápida, sem se preocupar muito com configuração e dar sequência. Eu não recomendo vocês seguirem aqui, tá? Porque já que vocês estão vendo esse tutorial e tem uma possibilidade de fazer uma coisa com mais calma, e vendo aos poucos os passos mais técnicos, é legal a gente clicar nessa opção aqui, eu vou deixar mais grifado aqui, que é alterar para modo especialista. E é aqui que a gente vai clicar, certo? E aí, estando aqui, clicando, a gente vai para essa página específica, que é um painel um pouco mais legal, porque ele é bem mais, tem muito mais opções. E caindo aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em criar uma conta sem uma campanha, tá? Cliquem ali. E depois você vai colocar só esses dados básicos, como país, fuso horário, a moeda, vai enviar, certo? E beleza, você pode clicar em explorar sua conta, tá? Você até poderia clicar numa opção e criar uma conta, né, junto com a campanha inicialmente, mas a gente apenas vai se estressar porque vai ter que colocar várias informações de dados cadastrais que está relacionado à parte de cobrança, tá? E isso aí depois a gente vai ver mais no final do tutorial, tá? Então, olhando aqui, o que a gente vai fazer é que eu também deixei até um documento aqui para a gente ter uma espécie de roteiro ao longo da nossa aula, certo? Mas ok, vamos aqui então realmente para criar uma conta, mas depois que a gente criou essa conta, vamos aqui então para a parte de criar uma nova campanha, tá? Então, só explicando para vocês rapidamente,
Existem diversos tipos de campanhas no Google Ads, tá? O que o pessoal mais assimila em relação ao Google Ads e as campanhas é realmente a parte de anúncios patrocinados. Na verdade, links patrocinados, que são aqueles anúncios realmente que você vai fazer uma procura no Google e ele acaba mostrando as opções, que são pessoas que pagam, e seria meio que um classificado no jornal, na moda mais antiga, mas na verdade o seu anúncio ele aparece com base em termos de procura das pessoas. Então, por exemplo, se você procurou para o escritório de engenharia, pode aparecer o anúncio da sua empresa ali, conforme o que a pessoa procura. Ou até, indo em partes mais técnicas, se você procura, por exemplo, uma empresa, para criar o site da sua empresa, pode aparecer uma agência que tenha esse serviço específico no escopo de trabalho dela. Então a ideia do Google Ads, que seria o anúncio mais padrão, que é a rede de pesquisa, você procura uma palavra-chave, consequentemente vão ter empresas anunciando, porque elas querem impactar pessoas qualificadas que estão fazendo buscas no Google, e se essa busca diz que a pessoa tem uma pretensão de compra, ela se torna uma pessoa muito qualificada a partir do momento que ela vê o anúncio da minha empresa e clica e resolve entrar em contato. Assim, para você entender um pouco mais dessa parte prática que eu te falei, é só você dar uma olhadinha no meu e-book, que eu falo sobre o capítulo em relação à parte da jornada do consumidor, e lá eu comento sobre as partes específicas do funil de vendas. E o que eu quero dizer com o funil de vendas é que normalmente quando as pessoas estão mais aquecidas, elas acabam indo mais para a parte final do funil. E essa parte final do funil é quando elas procuram palavras-chave, por exemplo, que elas querem um orçamento ou querem uma cotação de um serviço específico. E aí que entra a mágica do Google Ads, porque muito provavelmente se a pessoa procura uma cotação ali, ela já está muito aquecida para compra, e se você aparece como uma das opções para a empresa, para uma pessoa interessada, pode ser que ela seja um lead muito qualificado e pronta para comprar de você, certo? Então, resumindo, o Google Ads é muito legal porque a pessoa põe a palavra-chave, você aparece como anúncio e muito provavelmente por ela estar procurando uma cotação e você aparece como uma solução específica, ela tem grandes chances de fechar com você, porque ela já está mais aquecida e ela já sabe que ela precisa da sua solução, certo? Então a gente vai clicar aqui em nova campanha, ok? E conforme eu falei para vocês, a campanha que a gente vai estar fazendo é a campanha de rede de pesquisa, porque ela acaba sendo a mais tradicional e também é muito provavelmente a que vocês vão precisar para anunciar a sua empresa. Então, pensando nisso, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma campanha específica de leads, tá? Porque eu parto da ideia que você está fazendo uma campanha e você está querendo vender ou um serviço ou um produto, mas você pode fazer o contato diretamente com possíveis contatos que venham até você. Se você tiver um e-commerce, você pode clicar aqui em venda, tá? Claro, o processo é um pouco mais complexo porque tudo que envolve e-commerce ou uma loja online é sempre mais burocrático. Mas a parte de leads você pode deixar até como padrão para um teste inicial, porque ali o que ela remete a leads é em relação à parte de contatos, que vão poder entrar realmente em contato com a sua empresa a partir do link ou interação com o seu site, ok? Então, vocês vão clicar ali em leads, e aí você tem vários tipos de campanha, tá? Você tem a pesquisa, Performance Max, rede de display, shopping, vídeo e a discovery, tá? O que eu falo para vocês é o seguinte, a rede de pesquisa, que eu nem comentei, com os links patrocinados, é aquela que muito provavelmente vocês vão utilizar e vai resolver o problema da sua empresa e você conseguir vender online, tá? A Performance Max é uma campanha até um pouco mais nova, tá? Mas a grande questão é que você realmente tem que fazer alguns testes e até o que a gente fala especificamente é em relação à parte de histórico de conversão. Então, essas campanhas que são mais automatizadas, que é o caso da Performance Max, ou até mesmo a campanha de Discovery, elas funcionam muito bem quando você tem esse histórico de conversões na sua conta, e a conversão é nada mais do que uma ação que você diz para o algoritmo do Google, que quando as pessoas repetem esta ação, ou elas chegam até essa etapa específica no seu site, quer dizer que elas são qualificadas, e é esse padrão de comportamento que você quer nos seus anúncios. Vocês vão entender isso um pouco mais na prática, mas, por exemplo, seria como eu fizesse uma conversão indicando para o Google que eu queria que ele decretasse essa conversão, essa ação específica, quando as pessoas ou comprassem um produto, chegassem até a página de obrigado no meu site, que seria o e-commerce, ou quando elas enviam um e-mail para mim, através do formulário do meu site, e esse e-mail ele só seja realmente contabilizado quando aparecer uma mensagem de sucesso. Então, realmente só quando há a confirmação desse disparo, que eu quero que o Google registre essa confirmação. Então a conversão seria essas ações específicas que eu decreto para que ele entenda esse comportamento de compra e, consequentemente, ele melhora a minha campanha
por ter esse histórico de conversões e a partir dessas informações ele consegue impactar usuários que sejam mais relevantes para poder estar comprando com a minha empresa. Bom, sabendo disso, a gente vai pegar o que seria o mais básico e poderia ajudar vocês em diversos casos, que é a campanha de rede de pesquisa, tá? Mas já falo para vocês que rede de display é legal também, mas entre a rede de pesquisa e display, eu prefiro a rede de pesquisa, ela dá mais resultado. Shopping também é bacana, mas shopping funciona muito bem se você tem o e-commerce, tá? Então fica para um próximo vídeo a gente fazer uma campanha exclusivamente de shopping. E tem a campanha de vídeo, que é mais para caso você tenha realmente um vídeo, ou até você queira anunciar o seu canal do YouTube dentro do YouTube. E tem a Discovery, que ela atua tanto no Gmail, como também na parte de Discovery do Google, que é onde você tem conteúdos que são recomendados às pessoas de maneira totalmente personalizada, tá? Mas por fim, de acordo com o que eu falei, a gente vai pegar aqui na rede de pesquisa que muito provavelmente essa campanha já vai resolver o problema de vocês, certo? Você pode vir então aqui colocar o seu site, eu vou colocar aqui apenas o meu, e ligações telefônicas, você põe o seu número de telefone certinho, tá? Eu aqui no meu caso não vou colocar porque é apenas para fins educacionais. E claro, ele pede essa parte de conversões, mas não se preocupe, tá? Isso aqui a gente vai ver no final do tutorial. O que importa agora mais é a gente fazer essa campanha inicialmente e vocês entenderem na prática, ok? Vou colocar aqui campanha e no meu caso, tá? Eu vou estar criando uma campanha para vender serviço de criação de site online, tá? É mais apenas para vocês verem. Ok, dando continuidade, temos aqui a parte de lances, tá? E o que acontece? Eu vou falar um pouco mais para frente em relação a essa parte de lances, mas o que a gente vê aqui é que tem o recomendado como conversões, valor da conversão, e outras opções como cliques e parcela de impressão, tá? E aqui ele também fala que você pode selecionar uma estratégia de lances diretamente. Ele fala que essa ação não é recomendada, mas vamos clicar apenas para dar uma olhadinha. Então ele põe aqui outras opções, maximizar cliques, conversões, enfim, tá? O que eu aconselho para vocês aqui? Bom, tem duas coisas que eu posso aconselhar. A primeira é que normalmente eu coloco aqui como uma estratégia de lance manual, como CPC manual, tá? Por que eu coloco isso? Porque não adianta muito a gente colocar muita verba ou até colocar um método de lances automáticos se o algoritmo do Google ele não entende qual é o comportamento de compra do nosso usuário e, consequentemente, isso pode fazer com que ele force com que a ferramenta aprenda qual seria o usuário mais qualificado para a gente ou não, e ele gaste mais que o normal para ele forçar realmente a máquina a aprender conforme o nosso possível cliente. Então, para evitar esse gasto exagerado no começo, porque realmente não tem essas informações de conversão, a gente acaba colocando o CPC manual, tá? Mas se eu for falar para vocês uma outra opção que recentemente eu tenho testado com outros clientes, é que além do CPC manual eu tenho testado que dá um resultado legal, é a parte de parcela de impressão desejada, tá? E por quê? Porque é o seguinte, por mais que seja um lance que de certa maneira ele é automatizado, o grande problema do CPC manual é que você vai colocar um preço que você quer, o máximo de lance para disputar no leilão. E o que acontece? Normalmente com o CPC manual, quando você começa a sua campanha, você parte de um ponto que inicialmente você vai colocar um leilão, né, um valor inicial, você pode até aparecer nas primeiras posições ou até na primeira posição, só que como esse lance ele é muito dinâmico, ele vai mudando o tempo todo, pode ser que o lance que você colocou ontem, ele já mude no dia seguinte ou até na próxima semana. Então, nisso, às vezes pode ser que você não tenha tanto tempo para ficar monitorando a campanha e quando você vai ver, você está gastando um certo dinheiro, não está conseguindo aparecer e não está tendo conversões eficazes. Então, a parcela de impressão desejada, mesmo colocando no começo, tá, pode te ajudar porque ele faz esse processo um pouco mais automático. Pode ser sim também que ele gaste um pouco mais se comparado ao CPC manual, tá? Mas vale a pena você fazer um teste A/B. Eu te recomendo você fazer, na verdade, os dois. Faça uma campanha com CPC manual no começo e outra com o lance da parcela de impressão desejada. E depois você vê qual delas teve uma melhor performance, tá? Mas essa é a única campanha que eu recomendo inicialmente, tá? Nunca coloque maximizar conversões em uma dessas, porque realmente você vai estar gastando muito mais dinheiro pelo fato que eu falei anteriormente, que você não tem esse histórico de conversões, tá? Mas pelo que eu testei, a parcela de impressão desejada performa melhor porque ela consegue vencer na competição do leilão e aparece nas primeiras posições, coisa que é muito importante para a gente conseguir os primeiros contatos dentro do nosso site, certo? E na questão da parcela
impressão desejada, você pode colocar, eu até prefiro colocar, na posição mais alta das páginas de resultados, tá? Isso varia muito, você também pode colocar aqui para aparecer na parte superior, mas eu prefiro colocar na parte mais alta, tá? E a porcentagem de aparição, normalmente o que eu considero ideal e essencial é que pelo menos a gente esteja aparecendo mais que metade das vezes, tá? Então, se estiver aparecendo entre 60% a 50%, está ok. A gente não precisa aparecer sempre em primeiro lugar. Então você pode colocar aqui no começo, até para você testar, pode botar até 35% ou até 50% das aparições, tá? Eu vou colocar 50% aqui, apenas para fins didáticos. E o limite do CPC você pode colocar R$3, tá? R$3 até pode colocar menos. Se você quiser começar com R$1, tá? É até uma boa. Só que eu falo para vocês na prática, de uns anos para cá, até mais ou menos 2 a 3 anos, eu sempre começava com R$1, mas hoje eu percebi que a concorrência pelo leilão, e também até em relação à variação cambial, quanto ao dólar e o real, fez com que várias empresas entrassem aqui na concorrência e também o valor que elas colocassem nesse leilão ficasse mais alto. Então eu coloquei R$1 já, tá? Só que você não consegue vencer muito. Então pelos testes que eu coloquei, até de acordo com muitas palavras-chave que eu tive que aparecer na concorrência, R$3 é um valor ok que eu consigo aparecer. Mas você também pode testar, você pode colocar aqui R$2 ou até R$2,50 para ter uma espécie de teste inicial, ok? E por fim, caso você queira ser um pouco mais conservador e colocar o CPC manual, você pode colocar aqui também CPC manual, né, e tudo certo. Você depois coloca ali o lance que você quer colocar, tá? Eu vou deixar aqui o CPC manual, porque depois a gente vai configurar o valor do lance. Mas saiba que se você deixar ali a parcela de impressão desejada, tudo que eu mostrei aqui já está configurado. Então, eu só vou deixar aqui o CPC manual, porque depois a gente vai configurar o valor do lance manualmente, ok? Questão de redes, nunca coloque nenhuma das duas, tá? Rede de pesquisa, nem rede de display. Display é realmente só se você tiver um criativo, uma arte para fazer uma campanha de display, tá? Mas aqui não convém em nenhum dos casos. Locais, você vai colocar o local específico, então aqui, só para fins didáticos, eu vou colocar Curitiba, isso aqui, tá? E um detalhe bem importante, que isso aqui é bem legal você saber, é que aqui você pode inserir sempre uma pesquisa em raio. Então, por exemplo, você pode colocar aqui Curitiba. Aqui, por exemplo, queremos colocar um raio para atender uma espécie de local específico. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o bairro de Curitiba, que é o Batel. E aqui eu posso diminuir essa parte do raio. Então, na verdade, eu até configuro isso aqui antes. Eu posso colocar, por exemplo, que eu quero atingir um raio de 10 km a partir do bairro Batel, aqui em Curitiba. Isso, e eu tiro até esse último aqui. Então isso é bem legal, porque se você trabalha com uma pizzaria no bairro e quer impactar as pessoas só da região, ou até caso você tem pontos específicos ou bairros específicos da sua cidade que você quer impactar, você consegue fazer isso a partir da opção de raio, né, como localização aqui no Google Ads, tá? Então isso aqui é apenas mais para fins didáticos, mas saiba que você pode impactar tantos pontos específicos ao longo da sua campanha, como também colocar em relação à parte de cidades ou estados, né, que você quer impactar totalmente. Então eu vou deixar aqui outro local, vou botar aqui só para fins didáticos, aqui a cidade de Curitiba, certo? Mas você pode colocar o raio, que você vem apenas aqui em pesquisa avançada, daí você pode colocar o raio, né, clicando aqui, ou colocar a cidade específica, conforme eu mostrei ali anteriormente, certo? E um ponto importante é em relação a essa parte aqui da presença, tá? Pode deixar conforme ele está recomendado, porque aqui ele fala presença ou interesse, pessoas que estão nas suas regiões de segmentação, que frequentam as áreas ou que demonstram interesse nelas. Então aqui vão ser pessoas que podem morar na região de Curitiba, por exemplo, ou pessoas que são de fora e elas procuram coisas em Curitiba. Então, se você, caso estiver numa cidade e estiver procurando um hotel, uma cidade X específica, as campanhas vão aparecer para essas pessoas que procuram serviços específicos em outra cidade, porque essa opção foi acionada. E acaba sendo bem relevante, porque realmente, se a gente pensa nessa parte de hotel, hospedagem, acaba sendo bem importante os seus anúncios aparecerem para essas pessoas de outras cidades, certo? Por fim, aqui em questão de idiomas, tá? Pode colocar português, mas também coloca inglês, que ele até recomenda ali no canto.
mas coloca também aqui espanhol. Sempre tem gente que põe aqui espanhol para treinar e tal. Então pode colocar essa opção também. E aqui na parte de segmento de público-alvo, tá? O que acontece? Aqui, até uns anos atrás eu pulava isso aqui, mas o que é legal você fazer? Você pode testar uma campanha A e B, e se você tiver um nicho muito específico de pessoas que você quer impactar, você pode colocar aqui. Então, por exemplo, a gente pode procurar aqui, em relação, vamos supor que você tem um escritório de engenharia e quer vender para arquitetos o seu serviço em relação à parte de projetos. Então você pode procurar interesses de arquiteto ou arquitetura, e aí você pode impactar essas pessoas especificamente. Então não só vão ser pessoas que procuram um termo, mas você vai querer impactar as pessoas que procuram um termo específico e elas são correspondente a esses interesses de arquitetura, que nem eu coloquei aqui, por exemplo. Então é legal você fazer aqui um teste A/B, porque a própria palavra-chave, ela meio que já é um filtro para saber se seu conteúdo, no caso o seu anúncio, ele realmente vai ser visto pela pessoa. E aí nesse caso, se você põe mais uma segmentação, no caso a pessoa não só ela precisa se dar o trabalho de procurar a palavra-chave, como também ela precisa corresponder a esses critérios, né, para poder ver o seu anúncio. Então é legal você fazer um teste A/B, no caso só vai ter o anúncio de acordo com a palavra-chave, e no outro vai ter a necessidade de ter a palavra-chave junto com a correspondência de interesse que você coloca aqui, tá? E também só para enfatizar, você tem a opção de deixar essa campanha restrita, ou seja, só as pessoas que estiverem correspondentes a esses temas que eu coloquei aqui vão ver esse anúncio, ou também a questão de observação, que no caso você tem preferência para essas pessoas, mas caso tiverem indivíduos que procurarem o termo específico que você comprou como palavra-chave, também vai ser o suficiente para que os seus anúncios apareçam na hora que a pessoa for fazer a pesquisa. Dito isso, depois a gente tem aqui a parte de rotação dos anúncios, tá? Sempre coloca esse de priorizar os anúncios com melhor desempenho, isso aqui sempre é legal você deixar. Data de início e término, minha recomendação é que não deixe com uma data de término, a não ser que seja uma campanha muito específica, que realmente na sua empresa tem a data de início e para fim, mas caso ao contrário, não deixe uma data de término, porque eu também já tive muitos casos que o cliente ele queria limitar e depois ele queria, na verdade, continuar a campanha e aí a campanha tinha parado e não era para ter terminado. Enfim, é sempre bom deixar sem o limite definido ali. E a parte de programação de anúncios, tá? Isso aqui depende muito. O que eu costumo utilizar? Sempre anúncios de segunda a sexta, das 7 horas até as 21, porque realmente tem pessoas que fazem cotações ou compras até esse horário, e você pode colocar, por exemplo, sábados e domingos, das 9 horas, que o pessoal costuma trabalhar no sábado, né? Costuma entrar nesse horário, até as 15 ou 16 horas, tá? Mas isso aqui não é uma regra, quem na verdade vai dizer os melhores horários para você é você mesmo, tá? Mas isso que eu digo aqui com base no que eu testei com alguns clientes, é sempre horário assim meio que padrão que a gente costuma utilizar, quando o cliente ele não sabe exatamente qual é o melhor horário de compra dele, mas se ele no horário comercial, né, acaba sendo mais eficaz para fazer essa parte da divulgação, certo? Bom, feito isso, vocês podem dar aqui sequência clicando em próximo. E aí é o seguinte, vai ter aqui a parte de lance padrão. Aqui, conforme eu falei para vocês, antes eu colocava R$1, tá? Mas aqui vocês podem colocar R$2 ou até R$2,50, porque você pode procurar termos que sejam mais concorridos e, pela minha experiência própria, tinha palavras-chave que o leilão, às vezes, né, por ser mais concorrido, era questão de R$2, R$3, R$4, já vi até leilão que a palavra-chave, a concorrência era R$11, sabe? Então põe R$2, R$2,50, porque os tempos mudaram e o que era um pouco mais tranquilo de concorrer no passado, agora precisa gastar um pouquinho mais. Então, essa é a dica que eu passo para vocês, tá? E agora vamos para o ponto específico, que é em relação à parte de palavras-chave. Então, vamos lá. O que acontece? A parte de palavras-chave, para vocês verem quais termos você pode procurar, vocês vêm aqui na parte aqui de planejador de palavras-chave, vou até deixar aqui, isso, essa parte específica. No meu caso, já deixei aberto aqui o planejador. Você pode clicar aqui em descobrir novas palavras-chave. E você pode colocar, por exemplo, vamos colocar aqui criação site, né? Aqui vamos fazer uma campanha para a parte de divulgação do serviço de criação de site. E ok, você vai ter aqui todos os serviços que você pode anunciar.
Se você quiser utilizar e tiver no seu computador, você pode fazer o download. Ele vai fazer aqui o download das palavras-chave em Excel, ou você também pode abrir aqui no Google Spreadsheet e utilizar ali, tranquilamente. Mas o que acontece? O que eu falo para vocês é o seguinte, tem muitas palavras-chave aqui, mas o que é mais importante na hora de escolher a palavra-chave ideal? É o seguinte, prefiram sempre palavras-chave que mostram uma maior pretensão de compra das pessoas que estão vendo o seu anúncio. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma construtora, você trabalha com essa parte de construção de casas. Se você anuncia só palavras-chave como, por exemplo, construir casa ou construção de casas, fica um pouco genérico, porque pode ser que as pessoas que queiram construir a casa não necessariamente estão, na verdade, estão a esse ponto já de procurar uma cotação e construir uma casa. Pode ser que sejam pessoas que querem ver o passo a passo de construir uma casa, mas, por exemplo, se você procura palavras-chave como projeto de construção de casas, ou projeto para construir casa, ou até mesmo partes de projetos específicos, como, claro, aí envolve um pouco mais técnico, mas, por exemplo, você procura um projeto estrutural, um projeto de fundação ou um projeto específico para sua casa, aí acaba sendo uma coisa mais realmente específica e você pode aparecer o seu anúncio ali como uma solução para essas pessoas que procuram ou esse serviço específico ou até aquelas que querem um projeto, né, para começar a construção da casa. Então sempre pense naquilo que pode ser não tão amplo a ponto de você conseguir vários cliques desnecessários que não vão refletir necessariamente em compra, como também não ser tão fechado a ponto de você não ter nenhum clique. Então seria essa questão, porque normalmente as palavras-chave que têm menos procuras, elas acabam dizendo que são mais específicas e consequentemente indicam uma maior intenção de compra. E caso você queira entender um pouco melhor disso, por que funciona, eu recomendo você ler um livro chamado The Long Tail, A Cauda Longa. E ele é bem legal porque ele fala justamente sobre essa parte, né, que existem teorias de nichos, teorias de mercados, e quanto mais específicos foram esses nichos, ou até essas demandas, que no caso seriam palavras-chave, menos pessoas vão ter, mas consequentemente mais fiéis ou mais engajadas esses possíveis compradores eles estarão. Então dê uma olhadinha no livro, mas se você também quiser ver meu e-book, ele vai explicar certinho isso para você entender mais na prática, certo? Bom, certo, beleza pessoal, eu expliquei para vocês, mas o que eu recomendo aqui na prática? É simples, aqui eu recomendo que vocês podem até fazer o download aqui, mas tenta procurar palavras-chave que tenham uma relação entre 100 a 1000 buscas mensais, tá? Porque aqui acaba sendo um negócio que não fica tão amplo, mas também ele não fica tão restrito a ponto de você não ter nenhum clique, tá? E claro, isso aqui não é uma regra, é importante você testar. Pode ser que você pegue palavras-chave que seja entre 1000 a 10.000 cliques mensais e esteja tudo bem, você consegue ter uma boa performance. Inclusive, eu até recomendo que você pegue essas palavras-chave também. Mas o que eu quero dizer dessa parte entre 100 a 1000 buscas mensais é que se você procurar, na verdade, se você colocar na sua campanha várias palavras-chave, tenha preferência para essas que tem essa busca entre 100 a 1000, tá? Porque a grande predominância das suas buscas vão ser de palavras mais filtradas e, consequentemente, pessoas que sejam mais engajadas à compra do termo específico que você está anunciando, beleza? Então, para dar um exemplo para vocês, eu já até filtrei aqui quais palavras-chave eu utilizei. Na verdade, uma campanha que eu fiz aqui como teste, mas só para vocês verem, eu botei aqui criação de sites e eu peguei termos que tinham buscas mensais, né, em torno de 1.600, em algumas épocas que tinha em torno de 880, 590, 480, enfim, né, termos mais específicos. E claro, a questão da concorrência, eu sempre prefiro pegar palavras que tenham uma concorrência entre média ou baixa, mas não tem problema você pegar até palavras-chave que tenham a competição alta, porque tem algumas vezes que você não tem como fugir, tá? Vai ter que pegar a palavra-chave com a concorrência alta mesmo e entrar ali na briga para aparecer como uma das primeiras opções de orçamento, certo? Então, dito isso aqui, tá? Até o que eu recomendo aqui também, vocês podem ver que eu peguei aqui 27 palavras-chave, tá? Mas o que eu recomendo vocês colocarem aqui tente fazer um filtro dessas. Então, coloque entre 10 ou 12 palavras-chave, não passe muito disso, porque até depois vocês vão ver mais na prática e compreender, mas o importante é que você tenha palavras-chave que tenham, vamos dizer assim, intenções de compra mais fechada, mas que elas são palavras-chave bem diferentes entre si, e tenham procura relevante, conforme eu falei na quantidade e também concorrência,
Mas quanto menos termos você pega, no sentido de menos palavras-chave, mais fácil vai ser para você criar a correspondência entre o texto do seu anúncio com os termos da palavra-chave, né? E quanto mais, no final, quanto mais textos você colocar que eles estiver correspondendo a todas as palavras-chave da sua campanha, melhor vai ser o seu índice de qualidade em relação aos seus anúncios, certo? Então, dito isso, vocês já entenderam como faz a parte da seleção das palavras-chave. E no caso, como eu já coloquei aqui, a gente vai colocar essas 10 primeiras aqui, eu vou colocar até 12, tá? Mas só para fins mais didáticos. Então, vou colocar aqui. E agora, vamos para uma parte bem específica, tá? Que é aqui em relação à parte da correspondência das palavras-chave. Você já deve ter ouvido falar disso, tá? Eu até deixei aqui anotado no documento que eu estou deixando aqui para a gente fazer a parte da aula. Mas se eu tirar aqui na parte que eu deixei escrito em relação à parte dos lances, o que é legal você saber? Que existem, na verdade, 4 tipos de correspondência, tá? Existe a correspondência ampla, que é basicamente quando você não deixa suas palavras conforme eu coloquei aqui. Então, suas palavras não vão ter nenhum símbolo por trás. E realmente o que vai distinguir uma correspondência entre a outra é essa parte do símbolo, tá? E também apenas explicando para você, tá, o porquê dessa questão de correspondência, é que a correspondência ela vai dizer uma intenção de compra diferente. Ela vai conseguir, na verdade, filtrar melhor o que as pessoas estão procurando de acordo com esse método que você quer dizer para o Google, como você pode funilar melhor, ou seja, você evitar cliques desnecessários a partir desse tipo de correspondência, tá? Então, na verdade, correspondência ela serve nada mais como uma maneira de você filtrar melhor o seu possível cliente e evitar cliques desnecessários, certo? Então, assim, nunca use palavras-chave de correspondência ampla, de só colocar aqui e não colocar nenhum símbolo para estar evitando esses cliques desnecessários, tá? Porque eu já fiz o teste e vem muita coisa nada a ver com o que você está anunciando na internet, beleza? O que é legal vocês saberem também é essa parte da correspondência de frase atualizada, tá? Por que acontece? O Google ele tinha até um tempo atrás a correspondência de frase. E essa correspondência de frase era legal, tá? Era bem legal porque a sua campanha só aparecia quando você colocava a frase no seu termo de busca. Então, por exemplo, se você procurasse escritório de engenharia civil e colocasse a palavra-chave escritório de engenharia civil com as aspas, no caso, a sua campanha só apareceria quando a pessoa procurasse, por exemplo, no Google, cotação escritório de engenharia civil. Então, por ter o termo escritório de engenharia civil, exatamente como você colocou entre aspas, a sua campanha apareceria, porque essa frase é exatamente igual que você colocou ali, na palavra-chave, a pessoa procurou, tá? Qual que é o problema dessa correspondência hoje? É que é o seguinte, antigamente, é que na verdade a gente tinha até uma espécie de quarta correspondência, que era a correspondência modificada. E você colocava o termo, então, por exemplo, escritório de engenharia, dessa maneira assim, e no caso a pessoa ela poderia colocar outros termos, no caso colocando a frase aqui, mas colocando outros termos ao longo da procura dela, e o seu anúncio apareceria. Ele não era tão aberto quanto a ampla, mas também ele não era tão fechado quanto a frase de destaque, tá? E esse aqui até dava alguns retornos, mas o que eu mais utilizei muito na época e deu bastante resultado foi a parte de correspondência de frase na época, né? Mas hoje, que eu falo para vocês, essa correspondência de frase atualizada, ela está bem próximo a como era a correspondência modificada, que era entre esse sinalzinho de mais, tá? E como esse sinalzinho de mais não existe mais, que é correspondência ampla, o que eu faço hoje? A maioria das palavras-chave que eu pego são correspondência exata, tá? Então são pessoas que elas só vão ver meu anúncio quando aparecer exatamente o que elas procuram. Então, por exemplo, olhando aqui minhas palavras-chave, se ela colocar qualquer coisa antes ou depois da palavra-chave criação de sites, ou até no meio, simplesmente a minha campanha não vai aparecer para ela. E isso é muito bom porque você filtra qualquer tipo de pessoas que não têm interesse no seu produto. Então, por exemplo, se a pessoa procura criação de sites gratuita, criação de sites grátis, procura também cursos de criação de sites, e você não está vendendo curso, você está vendendo um serviço, pode ser que isso seja muito mais eficaz, você evita vários cliques desnecessários porque você colocou
essa correspondência exata, tá? E no caso, eu ponho muito mais a correspondência exata no sentido de ser realmente palavras-chave que tenham um alcance maior. Então são buscas entre 1.000 a 10.000 buscas mensais, porque eu filtro muito bem, eventualmente, qualquer termo que não seja relacionado a essa procura mensalmente, ou seja, que seja aquele termo específico e aquilo realmente vai indicar que a pessoa está com uma pretensão de compra, né? Então, quando a gente põe em outros formatos de segmentação a partir dessa correspondência, pode ser que venha muitas coisas que não nos são desejadas, certo? Então, apenas para vocês entenderem, eu vou pegar as palavras-chave aqui, eu vou colocar de acordo com os termos de busca, eu vou deixar a criação de sites com a correspondência exata entre chaves, tá? E vou deixar o restante aqui com uma correspondência ou de frase ou até exata. Até ali fazer site eu vou deixar a correspondência... Isso, vou deixar a correspondência exata. O restante eu vou deixar a correspondência de frase, tá? E é sempre bom você colocar ali uma correspondência de frase em termos menos procurados, até para fazer um teste. Isso. Show. Beleza. Então assim, pessoal, tende a dar preferência para correspondências exatas, tá? Porque até isso aqui vai aumentar o índice de qualidade da campanha de vocês, das palavras-chave específicas. E eu até vou mostrar para vocês como vocês podem ver a parte de índice de qualidade nas palavras-chave de vocês. Mas uma vez escolhidas as palavras-chave, agora a gente vai aqui na parte de anúncios, tá? E aqui, nem eu falei para vocês anteriormente, vocês têm que fazer com que esse anúncio ele remeta a essas palavras-chave, e tudo isso ele vai sendo atualizado automaticamente aqui no próprio painel do Google Ads. Então assim, o que a gente pode fazer, na verdade já deixei aqui os textos prontos, então eu só vou inserir aqui e depois na sequência mostrar para vocês o que foi atualizado, para vocês estarem vendo certinho comigo. Então aqui, pessoal, eu tenho umas palavras-chave que eu já deixei selecionando, na verdade alguns anúncios prontos, e eu vou estar inserindo aqui só para vocês estarem me acompanhando e verem na prática como aqui vai alterando a questão das ideias. Você pode até clicar aqui em mais ideias e vai ver que ele vai tendo um check em relação aos termos que você pode colocar. Então, eu fazendo essa parte aqui, vocês vão ver que aos poucos ele vai preenchendo ali com os termos que eu estou colocando, e ele vai, a cada frase que eu coloco ali e está sendo condizente com os termos, ele já vai estar dando uma maior qualificação na campanha, tá? Então, eu vou fazer isso aqui com os outros termos e aí, assim que terminar, eu volto aqui pro vídeo. Bom, pessoal, voltando então aqui para o que eu mostrei para vocês. Então, realmente, vocês podem ver que eu coloquei todas as palavras em relação aos anúncios aqui na minha campanha. E aí, ele já me deu também como a qualidade de anúncio excelente. Você também pode colocar aqui o caminho. Eu vou colocar aqui só aqui no canal. Criação sites, só para deixar aqui certinho. Mas fique à vontade, não precisa ser necessariamente que haja essas palavras-chave aqui nesse caminho de exibição, tá? Mas a princípio eu coloque só para ficar uma coisa um pouco mais objetiva e auxiliar quem está vendo a sua campanha, certo? E aí, o que você pode fazer é inserir um texto. Eu também vou deixar aqui, aqui alguns textos que eu já deixei pronto, tá? Mas isso aqui, você pode colocar atribuições falando do seu frete, caso você tenha um e-commerce, falando também da qualidade do seu atendimento, alguma frase também que pode impactar e gerar mais engajamento das pessoas, tá? Então isso aqui é muito personalizado, mas o que eu falo para vocês, tentem ser criativos aqui, tá? Tentem colocar bastante coisa, porque já vou falar também no próximo tópico, mas esse aqui é só uma das campanhas que vocês vão montar. Tendo essa questão de palavra-chave correspondente ao seu anúncio, isso sendo evidenciado aqui pela qualidade do anúncio, né? Isso aqui é um dos anúncios que vocês podem fazer, tá? Depois eu vou falar sobre o outro. Mais uma vez aqui estando esse anúncio criado, tá? E realmente estando tudo certo, vocês podem clicar em concluído. Ok, criando a sua campanha, e depois a gente vai criar outro anúncio, tá? Mas por enquanto deixa esse daqui. Agora vocês podem clicar em próximo. Isso aqui é importante, tá? São extensões. Site links são extensões que é bem importante colocar. São, na verdade, links a mais extras que aparecem na sua campanha.
Eu vou abrir aqui na sequência o exemplo para vocês verem. Então, por exemplo, esse próprio anúncio aqui do Google, tá? Vocês podem ver que ele tem a parte aqui do anúncio principal e esses outros links extras, vamos dizer assim. Esses links aqui, eles são site links, tá? Então é sempre legal vocês terem eles aqui na campanha de vocês, tá? Assim, eu já tenho aqui alguns site links prontos, tá? Eu vou deixar apenas um aqui, que eu deixei criado previamente. Né? Isso aqui vai ser o título principal. Aí das linhas de descrição e outra linha de descrição, tá? E a URL final, que vai ser a minha parte aqui do meu serviço, do meu site, que é essa parte aqui de inbound marketing. Isso, vou colocar aqui, tá? E você faz a sequência com outros serviços. Eu vou deixar aqui apenas para te dar sequência aqui na campanha, certo? Aí você também pode colocar a frase de destaque. A frase de destaque são algumas frases que você põe ali para remeter a benefícios ou realmente itens específicos no seu site. Também vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, as frases de destaque são, na verdade, frases realmente que aparecem debaixo da descrição do seu anúncio, tá? E eles são importantes porque eles acabam falando algum descritivo para dar destaque. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, um frete grátis, cupom de desconto, oferta especial. É bem legal colocar aqui na parte de frases de destaque. E já aproveitando, também tem a parte de snippets estruturados. E eles são bem legais para divulgar serviços específicos. Nesse caso específico também pode ser a parte de rótulos ou marcas que você tem no seu e-commerce ou na sua loja. Enfim, vocês vão ver aqui depois quando eu colocar ali para executar. Mas esses são os principais que você tem que colocar na sua campanha para realmente ter uma extensão legal, tá? E claro, depois a gente tem a extensão da chamada, mas a extensão da chamada era bacana no sentido de você colocar seu número e poder ter essas conversões. E a extensão de local, tá? Mas a extensão de local é o seguinte, você tem que ter uma conta no Google Meu Negócio e essa conta está atrelada, essa conta Gmail, tá? No caso dessa campanha aqui. É importantíssimo isso, porque depois quando você for fazer a sua campanha, você só vai conseguir indicar no mapa, da melhor maneira possível, se você tiver integrado com o Google Meu Negócio, a sua empresa. Então é muito melhor você fazer essa indicação no mapa, no caso aparece um pontinho verde quando a pessoa procura no mapa a sua empresa, se você integra a sua conta de anúncio com o Google Meu Negócio. E na verdade o ideal é que a sua própria conta de anúncio já tenha ali o Google Meu Negócio configurado nela, beleza? Assim eu já mostrei para vocês a frase de destaque, não vou colocar aqui nem nada, também extensão de chamada é só colocar o texto de vocês. E por fim, snippets estruturados, a gente já viu aqui, mas só para vocês darem uma olhadinha, você pode colocar aqui cobertura de seguro, comodidades, cursos, estilos, serviços, enfim, fica tudo a critério de vocês. E claro, essas outras extensões eu acabo não mexendo muito, tá? Preço é mais legal se você não tiver um produto, né, no e-commerce e colocar aqui certinho. Mas no mais eu acho que não compensa muito não, tá? E promoção, realmente, se você tivesse uma promoção, mas isso aqui acaba sendo uma coisa muito específica realmente para mais essa parte de shopping e e-commerce, tá? Então acabe nem se preocupando se você não tiver isso no seu modelo de negócio, ok? Aí você pode clicar em próximo, aí aqui você pode colocar o seu orçamento diário. Eu tenho o hábito agora de colocar em torno de 15 a 20 reais, tá, por dia. Teve tempos, tá, que eu colocava 5, 4 reais por dia e a campanha funcionava super bem, tá? Ó, mas preste atenção, isso aqui não é regra, tá? Eu já consegui ter várias campanhas com resultados bem bacanas que a gente estava gastando em torno de 3 a 4 reais por dia com campanha e deu um resultado super legal. E mesmo não tendo um posicionamento no Google, no caso orgânico, muito relevante. Mas eu percebi que realmente de um ano para cá a concorrência ficou muito mais acirrada, tá? Então hoje eu estou colocando campanhas que estão operando entre 15 a 20 reais por dia, tá? Mas isso é importante você testar. Você pode fazer 2 campanhas, cada uma gastando 10 reais por dia, ou fazer uma campanha gastando 20 reais por dia. O que eu dou de dica para você é que é o seguinte, quanto mais enxuto for o seu orçamento, mais você deve concentrar esse orçamento em uma campanha só, porque se você diluir essa verba em várias campanhas, você não só vai estar diminuindo o seu tempo de vinculação na campanha, como também você vai estar dispersando o seu orçamento em várias campanhas que pode ser que, por haver essa dispersão, elas não estão tendo uma verba suficiente para poder aparecer a ponto de realmente gerar uma taxa de conversão diante do número de vezes que ela tem uma aparição relevante quando a pessoa procura a palavra-chave que você está comprando. Então é legal você concentrar isso em 1 ou 2 campanhas e você ter, de acordo com o que você vende, você ir retroalimentando o investimento na campanha e realmente fazendo esse investimento extra aqui no Google Ads depois que você faturar com os seus primeiros clientes.
Então aqui apenas para fins didáticos eu vou colocar aqui R$20, mas fica a seu critério, certo? Vamos clicar aqui em próximo, certo? Aqui ele fala que a configuração da campanha não é esperado nenhum tráfego, tá? Mas isso aqui na verdade é normal ele aparecer isso, porque ele vai fazer estipular aqui um gasto diário, custo semanal, enfim. Mas esse planejador aqui ele é bem furado, tá? Não seguir por aqui. E você pode clicar aqui sim em publicar campanha, tá? Pode clicar aqui em publicar campanha, publicar, isto, show! Então você já aprendeu a como publicar sua campanha, tá? Agora é o seguinte, vamos olhar aqui de volta para o espaço de trabalho. Bom, seguinte, vamos olhar aqui então, voltar para nossa espaço de campanha. Agora a gente vem aqui em campanhas, tá? E aí vamos ter nossa campanha ativa. Para desativar sua campanha, você só vem aqui em pausar ou remover. Eu vou colocar aqui para pausar, porque a gente não tem nenhum investimento funcionando, tá? E aí para você ver os seus anúncios depois, é só você vir aqui, tá? E um ponto bem importante, você pode criar, aqui na verdade esse anúncio responsivo aqui, que a gente criou em primeiro lugar, ele é legal, só que o interessante é você ter também uma espécie de anúncio que ele fica um texto fixo, tá? E para fazer isso, o que você faz? Você vem aqui em anúncio responsivo de pesquisa, você vem nessa mesma campanha, mesmo grupo de anúncios, e aí o que acontece? Para tornar esse aqui um anúncio fixo, você pode deixar 3 títulos aqui fixos para poder torná-lo uma campanha que vai ter uma frase sempre igual. Então, por exemplo, eu posso deixar aqui, esse aqui vai ser em primeiro lugar, esse aqui na posição 2 e esse aqui na posição 3, tá? Normalmente, sempre coloque a posição 1 e 2, os melhores textos, porque eles sempre vão aparecer com mais certeza aqui nas campanhas, tá? O 3, às vezes ele aparece, às vezes não, então tenha noção disso. E claro, o que eu acho legal aqui nesse anúncio de texto é que você faça pelo menos 3 anúncios do geral, tá? Um anúncio responsivo, um anúncio de texto que você pega as melhores frases e você pode fixá-las, e um terceiro bem bacana que eu acho que é um anúncio mais criativo, diferentão. Então tudo isso vai depender, né, do que você tem de criatividade, mas eu fiz aqui um idiota só para vocês verem aqui. Então eu coloquei um anúncio imbecil, mas claro, vocês podem usar a criatividade de vocês, mas eu coloquei aqui, normal, um site feio no início, mas nós podemos mudar isso. Enfim, é só realmente um trocadilho e a pessoa olhar, bater o olho e ver que é uma coisa diferente. Então é legal você trabalhar com 3 tipos de anúncio. Um responsivo, um outro mais sério, mais com frases fixas, e um terceiro mais diferentão para você testar e ver se ele realmente está sendo eficaz na hora de chamar a atenção das pessoas, certo? Aí outra coisa importante é vocês entrarem aqui em todas as campanhas, no caso você vem nesse painel aqui, você clica aqui em campanhas e aí seleciona a sua campanha específica. Aí depois você vem aqui na parte de configurações, certo? E aí estando aqui você pode alterar depois o seu lance. Então aqui está em CPC manual, tá? Você pode colocar aqui depois ele em mudar de estratégia e colocar aqui o maximizar cliques, maximizar conversões, enfim, né? Até a parcela de impressão desejada. Mas só apenas um adendo aqui, maximizar o valor da conversão e maximizar conversões, você só coloca esses tipos de lances quando você tiver pelo menos entre 10 a 20 conversões, tá? E realmente, conversões que você sentir na ponta que está vindo o contato, nem que seja um pedido de orçamento ou que tenha a fechar algum trabalho, tá? Mas tenha essa sensibilidade de perceber que os seus cliques que está tendo como conversão, eles estão sendo condizentes com ou pedidos de orçamento ou pessoas que querem comprar, né? E acabam realmente fazendo essa compra com você, beleza? Então, maximizar conversões, ele é legal, mas só depois que você tem uma boa quantidade de conversões. Nesse caso, põe CPC manual ou o parcela de impressão desejada, mas sempre teste a parcela de impressão desejada, tá? Porque é sempre bom ter esse comparativo para verificar se ele está gastando muito ou não, conforme a sua comparação com o CPC manual, beleza? Ok, pessoal, agora que vocês viram essa parte das configurações de campanha, especificamente em relação aos leilões, é legal vocês virem também aqui na parte de palavras-chave e vocês estarem já adicionando aqui o índice de qualidade de vocês podem vir aqui em colunas, e aí vocês vêm aqui em índice de qualidade, clica aqui e pode colocar especificamente índice de qualidade. E aqui ele não vai aparecer nada por enquanto, tá? Mas ele vai aparecer a qualidade das palavras-chave de vocês, tá? Depois eu vou mostrar aqui a campanha que eu fiz anteriormente para vocês verem essa questão do índice de qualidade, beleza? Mas o que acontece? Agora, uma coisa muito importante que vocês têm que fazer é em relação à palavra-chave negativa, tá? E nessa parte de palavra-chave negativa, como é que funciona? Vamos supor que você realmente está... Eu estou aqui no Seno para criação do site, mas eu não quero que as pessoas que vão ser impactadas pelos meus anúncios, elas procurem termos como
criação de sites grátis, curso de criação de site, ou até mesmo construtor de criação de site. Então eu quero realmente só vender o serviço, eu não quero nem vender o curso, nem mesmo também a parte desses construtores. Qual seria então a função da palavra-chave negativa? É que eu colocando esses termos aqui, as pessoas que eventualmente procurarem um desses termos que eu não quero aparecer, já vai ficar notório para o Google que, ei Google, se a pessoa está procurando esse termo, não apareça na minha campanha, porque esses termos são aqueles que eu não quero que eu apareça, mesmo que a pessoa tenha procurado a palavra-chave específica que eu comprei. Só de eu colocar aqui como palavra-chave negativa, não vai aparecer minha campanha, porque se a pessoa procurar um desses termos, ela pode clicar no meu anúncio e, consequentemente, vai ser um clique desnecessário, certo? Então eu vou colocar aqui, sempre é bom colocar em chaves também, construtor de sites online, ou... Enfim, vocês já entenderam aqui, e o legal é que você pode colocar tanto criação, né, um dos dois tipos, de site gratuito. O legal é você colocar os dois porque você consegue pegar uma variação específica, seja com C, essa cedilha, enfim, até as palavras que estão no plural ou possui acento, né? Você colocar sempre a versão com acento e sem, tá? Isso aqui já vai te ajudar muito a evitar cliques indesejados e vai proteger muito o orçamento da sua campanha, tá? Então sempre fique atento a possíveis cliques que as pessoas vão poder estar fazendo na sua campanha e não tem nada a ver, né? E aí você já negativa o termo aqui, tá? E outra informação bem importante que depois eu vou mostrar para vocês aqui no meu painel, na campanha que eu construí, é essa parte de termo de pesquisa, tá? Porque quando as pessoas clicarem no seu anúncio, vão aparecer aqui o que elas pesquisaram para clicar no seu anúncio. Então aqui ele te dá várias ideias de possíveis cliques desnecessários a partir de temas que as pessoas procuraram e também se sua campanha está impactando pessoas relevantes, se as procuras delas estão sendo realmente eficazes e estão sendo de acordo com o que você tinha em mente na questão de anunciar para pessoas mais aquecidas e mais engajadas a compra. Feito isso, se você quiser mudar aqui uma palavra-chave também e quiser excluir, é só você vir aqui, né? E depois você vem aqui em editar e pode remover as palavras-chave. E só um ponto importante que eu mostrei aqui para vocês na parte de campanhas é que além de você conseguir mudar aqui a parte dos lances, você também consegue mudar depois a localização e o horário, tá? Então você também pode vir aqui em configurações e mudar os locais. E além disso, você consegue mudar depois não só o tipo de lance, mas também os horários que vai estar aparecendo na sua campanha, tá? Aqui as datas de início e término e também relação à parte de horários, tá? Então aqui vocês têm todo o controle em relação a essa parte de veiculação dos anúncios. Ah, sim, e aqui a parte de programação de anúncios é a parte de horário, tá? Ficou um pouquinho escondidinho, mas aqui você tem todo o controle. Ah, e apenas para vocês verem aqui, tá? O exemplo da campanha que eu fiz aqui numa conta anterior. Eu botei aqui essas palavras-chave e aqui para mim ele dava a questão do índice de qualidade. Então é normal aqui, ele ficar aqui mais um cantinho, subindo aqui, opa, aqui, né? E algumas palavras terem o índice entre 7 e 10, 6 e 10, 8 e 10, 7 e 10, enfim. E também algumas podem ter essa pontuação mais baixa, tá? Mas é normal, você sempre vai ter aquelas que vai ter um melhor desempenho, aquelas com melhor desempenho. O importante é você ter várias dessas palavras-chave ao longo da sua página, porque quanto mais explicadinho está o seu texto, essa parte de chamar a atenção das pessoas e você utiliza esses termos não de maneira proposital para só repetir palavra-chave e você meio que manipular o algoritmo, mas que você realmente ajude as pessoas a entender o seu produto ou serviço, melhor vai ser para você ter esse índice de qualidade com uma maior pontuação aqui no seu painel do Google, tá? E por fim temos a parte aqui de termos de pesquisa, tá? Que isso aqui também vai ser importante. Vocês podem ver o que as pessoas estão procurando para entrar em contato contigo. Então, como criar um site, criação de sites, como criar um site no Instagram, enfim, né? E aí depois você pode estar excluindo esses termos e palavras-chave para depois estar negativando. Então, se eu quisesse excluir, por exemplo, aqui empresa que faz site profissional, eu só viria aqui, né? E colocaria como adicionar como palavra-chave negativa, né? E eu faria aqui a inserção certinho. Então, quanto a isso, não tem nenhum problema. Vocês depois conseguem fazer isso aqui intuitivamente. Por fim, aproveitando aqui já, tá? É legal vocês verem também essa parte de informações do leilão. Aqui não vai ter mais os dados porque realmente foi uma questão que eu fiz uma campanha no ano passado. Mas é legal ver aqui porque isso aqui é um indicativo para ver se a sua campanha está sendo eficaz ou não. Porque se você está tendo uma aparição, ele vai mostrar aqui vários concorrentes seus. E se você vê que você está com uma aparição que está 50% menor, ou seja, você está aparecendo menos de 50% das vezes em primeiro lugar ou até na parte superior, é legal você dar uma melhorada no seu lance, nas suas palavras-chave e estar otimizando a campanha, porque pode ser que você não esteja aparecendo o suficiente para a pessoa
ter essa intenção de compra e também até para ela verificar o seu anúncio e acabar clicando. Então, procure sempre ter uma aparição, pelo menos 50% das vezes, na primeira posição, tá? É importante aparecer na primeira posição, mas também não bitole ficando com 90%, 80%, porque não precisa ser uma coisa perfeita, tá? Pode ser uma coisa gradual e você testando aos poucos, tá? O importante é o resultado final, gastando sempre o menor valor possível diante do retorno, que pode ser maximizado. Ok, dito isso, agora qual é a parte mais importante aqui na sequência? Bom, é a parte da criação de conversões, tá? E para fazer essa parte de criação de conversões, eu vou olhar aqui a campanha, na verdade, que eu já fiz, está integrado com o meu Tag Manager. E sim, nós vamos utilizar aqui o Google Tag Manager, também vamos utilizar aqui o Google Analytics e também o próprio Google Ads. Se você não sabe o que é o Google Tag Manager, eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo que eu explico passo a passo como você pode integrá-lo ao seu site e também fazer essa parte da instalação no seu site, seja ele WordPress, Wix, enfim, qualquer outro método, tá? E ele é importante porque ele vai ser o que vai criar esse mecanismo de acionamento, né, do seu site e o Google Ads. E para instalá-lo é bem simples, tá? Então o que acontece? O mais difícil, na verdade, é você definir qual vai ser a conversão para o seu site. Se você também quiser saber como fazer a conversão, eu tenho 2 vídeos aqui no canal. Um que eu falo justamente como você faz essa conversão para o WhatsApp. Então você pode clicar aqui no card que vai ter especificamente ali para fazer a conversão do WhatsApp no Google Ads. E também vai ter outro vídeo aqui que eu fiz mais recentemente que ele mostra o passo a passo de como você pode fazer conversões em relação ao botão. Então, se a pessoa clicar no botão específico no seu site, o Google vai reconhecer essa conversão. E mais um bem importante que é em relação à parte da conversão de envio de formulário de sucesso. Esse aqui é bem legal, tá? Se você conseguir colocar no seu site, vai funcionar perfeitamente e ali eu mostro o passo a passo de como fazer. É um pouquinho mais complexo, mas vale a pena você ver o tutorial prático, porque ele eu explico bem certinho essa parte de código e integrar com o seu site. Bom, então em relação a essa parte aqui, você vai ter que entrar no seu Google Tag Manager, certo? Fazer o seu login. E o que acontece? Aqui, para criar essa conversão, eu criei dois acionamentos, né? O primeiro para quando a pessoa enviar o formulário de sucesso. E claro, aqui o que vocês estão vendo é a versão antiga do Google Analytics, tá? Eu já fiz um tutorial prático da versão GA4, que é a nova versão do Google Analytics. Mas aqui é só para vocês entenderem qual foi o passo a passo, tá? Aqui no caso eu botei, né, o evento, tudo certinho, envio de formulário e tal, a minha tag do Google Analytics. E aqui depois eu coloquei qual vai ser a variável para acionar, tá? E ali eu expliquei o passo a passo para ter esse acionamento quando a pessoa envia um formulário e aparece a mensagem de sucesso, tá? E além disso eu também coloquei para a pessoa disparar a conversão quando ela clica no botão do WhatsApp. Então aqui eu também coloquei a conversão no botão do WhatsApp, o acionamento, beleza? E aí o que acontece? Para você gerar essa conversão, o que você precisa fazer inicialmente aqui no Tag Manager, tá? Você vem aqui, clica em nova. Aí você pode colocar aqui conversão botão WhatsApp, isso, tá? Pode até colocar aqui Ads antes para ficar melhor. Aí você vem aqui em configurações e você vem aqui em acompanhamento de conversões do Google Ads, tá? Aqui deixa assim por enquanto, você vai pôr o acionamento que eu expliquei lá nos tutoriais, já que eu deixei o card aqui em cima, tá? Você vai ver ali certinho o passo a passo. Eu vou colocar aqui conversão do botão do WhatsApp. E aqui vincular o seguinte, o que você vai ter que colocar de informação aqui? Você vai ter que colocar as informações que você vai gerar no painel de conversão no Google Ads, que a gente vai falar rapidinho para te mostrar o passo a passo. Então, estando de volta aqui no painel do Google Ads, tá? A gente vem aqui e vem em conversões, então clica em métricas, no caso foi em ferramentas e configurações, depois em conversões. E aí aqui, a gente vai na parte específica, peraí que ele está carregando. Isso, então você vem aqui em inovação de conversão, tá? Procura aqui certinho. Você pode colocar aqui com uma ação do site. Vou colocar aqui meu site só para a gente verificar. Então aqui ele já conferiu meu site, tá? Aqui certinho. Inclusive é importante que você tenha a tag do Google Analytics inserido no seu site antes, tá? Para ele ter essa configuração. Aí aqui ele aparece, adicionar uma ação de conversão manualmente. Então você clica aqui, pode escolher aqui inserir contato. Vou deixar contato, eu vou deixar aqui contato WhatsApp, sempre deixar o mais específico. Quando é contato de WhatsApp, normalmente eu uso sem o valor para conversão, tá? Porque o contato ele não necessariamente vai indicar uma venda, né? Claro, aí se você utiliza valores diferentes para cada conversão, isso aqui vai ser bem chato. Mas o que você tem que fazer, e isso aqui é bem chato mesmo, você tem que adicionar uma camada de dados variável no seu Tag Manager.
para essa camada de dados pegar o preço automaticamente de cada produto no seu site, se você trabalha com e-commerce, tá? Isso é bem chato. Eu fiz uma vez e, nossa, deu muito trabalho. Enfim, eu também consigo fazer só em WordPress. Então, se você tem um site Wix ou qualquer outro assim, tem que dar uma olhadinha certinho, tá? Com o WordPress é um pouco mais tranquilo, mas é complexo ao mesmo tempo, tá? O importante é entender esse processo. E aqui vocês podem colocar uma, tá? Quando é informação de contato, você põe só uma. Quando é compra, você pode pôr todas, porque realmente se a pessoa entrar no site e fizer mais de uma compra, todas elas vão ser contabilizadas. Aqui o importante é o contato, e se teve um contato só, isso que é mais importante. Aí, estando aqui, o que você pode fazer? Você pode inserir esse código no seu site, eu não acho muito prático. O que eu acho mais legal é você usar o gerenciador de tags do Google, tá? E aqui ela é bacana, porque o que acontece? A gente vai inserir esses códigos de ID, então vou pegar aqui esse ID de código aqui, né? No caso, a conversão que a gente indicou aqui especificamente no Google Ads em relação ao clique no botão do WhatsApp. Essa conversão tem que conversar lá com a conversão do Tag Manager. E para ter essa integração entre os dois códigos ou os dois comandos, a gente tem que fazer com que as informações dessa conversão específica do painel do Google Ads, ele converse através da ID de conversão e o rótulo de conversão que a gente vai inserir lá na tag, ou seja, realmente na tag, no código de disparo, ali no Tag Manager. Então a gente vai copiar esses dois códigos, que é a ID e o rótulo. A gente vai ter inserido aqui o código de conversão, então esse aqui é o que ele fala que é ID, certo? E depois ele vai estar pedindo para colocar o rótulo, tá? E o rótulo ele vai aqui, tá? Se você estiver utilizando a versão do GA4, é a mesma coisa, tá? Não muda nada aqui, é só você colocar o código e o rótulo. Talvez não seja idêntico o que está aqui, mas é só você ver ali a informaçãozinha do ponto de interrogação, que ele vai te dizer para você qual que é o rótulo e qual que é o ID de acompanhamento, tá? Então é importante ter isso. E uma vez estando isso aqui tudo certo, você pode clicar em concluído e a gente testar a conversão, tá? Eu só não vou fazer isso porque a minha já está configurado, tá? E quando testar e mostrar aqui para vocês vão ver aqui na prática, mas eu mostrei aqui o passo a passo, que nem se eu fosse criar uma conversão nova, para vocês verem aqui como é que seria de acordo com o painel de vocês. Então aqui eu também vou descartar as alterações, a gente vai botar no meu site aqui só para a gente visualizar e testar esse disparo de conversão do WhatsApp. Então, estando aqui na minha página de contato, vou botar para conectar, né? Isso, então apareceu aqui o debugger, né? Que é o que verifica se a Tag Assistant do Tag Manager foi conectado ao seu site. E aí eu só clico aqui depois no botão WhatsApp, certo? E depois a gente clica aqui em continuar e verificar se foi acionado. E como a gente pode ver, conforme eu coloquei ali, houve esse disparo, né? Tanto algumas tags que eu coloquei, no caso do LinkedIn e outros tutoriais que eu fiz aqui, mas o mais importante é que foi disparado a conversão no botão WhatsApp, então esse aqui está integrado no Google Analytics, certo? E também foi integrada aqui a do Ads, né, a conversão no botão WhatsApp, tá? Na verdade ele botou duas aqui do Ads, porque eu fiz acho que outro teste e como eu usei o mesmo código, ele foi disparado aqui, tá? Mas não se preocupem, tá? Isso aqui tudo mostra que realmente foi efetivada a conversão, e se vocês forem fazer no seu, certifique que tem pelo menos só uma tag de conversão do Ads, tá? Aqui ficou duas porque eu devo ter feito outro tutorial que ficou uma das conversões a mais salvas, mas é só você ter uma das conversões disparadas pelo próprio Google Analytics para você ter esse acompanhamento interno e outra conversão acompanhada pelas tags do Google Ads, tá? Para você também ter essa conversão dentro do painel do Google Ads configurado certinho. E nunca esqueça também do vinculador de conversões. E esse eu falo no tutorial ali do Tag Manager e tudo, mas é importante ressaltar, já que está aqui. Bom pessoal, beleza, vemos aqui a parte certinha de configuração de conversão, tudo. Agora só para a gente finalizar aqui o nosso tutorial, chegando realmente ao encerramento da nossa aula, o que vocês têm que fazer é a parte da configuração de dados, né, de faturamento, enfim, toda essa parte de pagamentos, tá? Então é o seguinte, entrando aqui conforme eu mostrei na parte de resumo, né, de faturamento e tudo, basicamente aqui vocês vão colocar as informações de vocês, então Brasil, tipo de conta, informações fiscais, aqui é bem intuitivo na verdade, vocês vão seguir aqui o passo a passo, né, colocar todos os dados de vocês e aí vai funcionar certinho, tá? E claro, aqui na parte de pagamento, vocês podem colocar pagamentos manuais, certo? Então, se você trabalhar com pagamento no boleto, vai ser aqui manual, você gera boleto aqui, ou pagamentos automáticos, né, e aqui vai ser o seu número de cartão que você vai colocar certinho, tá? E aí, claro, depois você vem aqui, aceita os termos, né, e tudo certo. Eu, particularmente, eu gosto de colocar o pagamento manual por boleto. Eu acho que é mais tranquilo, ajuda muito na contabilidade da empresa
E eu tenho vários clientes que trabalham assim, tá? Outros trabalham com cartão de crédito, também acho bom, porque não fica aquele negócio de, acabou o boleto, tem que colocar mais. Enfim, fica um pouco mais prático. Mas isso aqui vai do seu interesse. E antes de a gente acabar a aula, eu só quero falar para vocês sobre alguns itens específicos que você tem que ficar de olho para fazer realmente a gestão da sua campanha. Então a primeira coisa é sempre olhar a parte de termos de pesquisa, então verificar se o que as pessoas estão procurando faz parte do que você está anunciando, tá? Informações do leilão, então mostrar aqui quais são as empresas que realmente estão competindo com você e o quanto elas estão aparecendo aqui. Então o quanto você está na primeira página de procura e também quantas pessoas estão te ganhando no leilão. Então aqui para mostrar para vocês, eu estava aparecendo em 33% em média nas buscas na primeira página e o restante 16%. 23%, né? E sempre verificar suas palavras-chave negativas. Você pode criar listas de palavras-chave negativas, tá? Fica a seu critério, mas o importante é ter sempre esse acompanhamento entre palavra-chave negativa, ver os termos de procura que você está tendo, se estão sendo condizentes. Também ver a parte dos leilões para ver se você está tendo uma busca relevante ali, no caso, o percentual em relação aos seus concorrentes. E também não considere até pivotar, ou seja, mudar a estratégia da campanha. Você fazer uma nova campanha ou até mesmo você mudar o estilo de campanha. Pode ser uma campanha em vídeo, pode ser uma campanha em display. Mas essa parte de campanha em display e vídeo vai ficar para uma próxima aula, porque essa aqui é a primeira campanha que vocês vão fazer, que é a rede de pesquisa, que com certeza é a mais importante e a que provavelmente vai gerar mais resultados para a sua empresa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já peço para você se inscrever aqui no canal e também não deixe de ativar as notificações para nunca perder um novo conteúdo e também de dar um like caso esse tipo de informação tenha sido relevante para você. Por fim, não esqueça de baixar o e-book aqui embaixo na descrição sobre como vender na internet. Ele é totalmente gratuito e ali vão ter algumas informações complementares em relação à parte mais técnica do Google Ads e também em relação a conceitos e estratégias de marketing atrelada ao Google especificamente. Muito obrigado pela sua audiência, espero você em nosso próximo vídeo. Se cuide, até a próxima e tchau!